Santo, Senhor. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Eu quero começar por aqui. Eu quero falar com você hoje, querido, nessa manhã sobre levantando ou ativando ou despertando uma geração profética. Amém? Apocalipse 22, 10 diz assim. Nós estamos falando agora no livro da Revelação. Nós estamos no último livro das Escrituras. Nós estamos naquilo que foi escrito e que ainda não aconteceu por completo. Nós estamos agora no livro da Revelação, escrito pelo apóstolo João, que está nos narrando algo nos últimos dias, de coisas que já estão acontecendo, de coisas que ainda irão acontecer. E Apocalipse capítulo 22, o verso 10 diz assim: disse-me ainda. Quem que disse? O Senhor. Disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça maior injustiça ainda. Meu Deus. Quem é pecador, em outra versão, diz assim: pecará ainda mais. Você está ouvindo isso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem é injusto, faça maior injustiça. Quem é pecador, em outra versão diz: quem é pecador, pecará ainda mais. Quem está sujo, suje-se ainda. Em outra versão diz: quem está sujo, se sujará ainda mais. Mas diz a Bíblia: mas quem é justo, se justificará mais. Mas quem é santo, se santificará mais. Quem é justo, faça justiça mais uma vez. E quem é santo, se santifique mais. Eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir cada um segundo a sua obra. Aleluia! Eu quero dizer para você, querido, que Deus me deu uma bomba para essa manhã. Uma palavra muito forte, mas muito dura. E ontem eu estava ali e dizia para alguns irmãos agora no café, que é um encargo sobre a nossa vida, de liberar coisas da parte do Senhor, que muitas vezes nós não sabemos nem como começar, nem como fazer, porque são coisas duras, mas são coisas pontuais. O que é algo pontual? Pontual é para agora, irmão. Pontual é para hoje. Pontual é algo atual, aplicável para a igreja. E ao mesmo tempo que isso me alegra, um texto desse me entristece, porque o Senhor está dizendo, naqueles últimos dias, o Senhor está dizendo aqui no livro da Revelação em Apocalipse, que nos últimos dias, ou seja, nesses dias, irmãos, o sujo se sujaria mais, o imundo se tornaria mais imundo, e o pecador se daria ainda mais à lama, mas o santo se santificaria mais. E o justo seria ainda mais justificado pela sua palavra. E isso nos leva a uma crise total. Como pastores, como os líderes. Líder de grupo, líder de célula, grupo familiar, seja o que for, irmão. Líder de família, você que é pai na sua casa. Se você não é líder de nada na igreja, você é líder da sua casa, da sua família. Mãe que lidera a sua casa. Sabe, a gente pensa que nós queremos tirar aquele que está imundo, aquele que está sujo, nós queremos restaurar essas pessoas. Eu quero dizer, não é impossível, mas vai dar muito trabalho. A gente sabe que o sangue de Jesus, ele pode vir e restaurar e purificar de toda a imundícia, de todo o pecado, e fazer aquele que é imundo se tornar alvo, como a lã. Mas nós tomamos isso como um encargo para nós, tomamos isso como uma missão para nós. Pegar todo o imundo e fazer com que ele se torne alvo como a lã. Só que a Bíblia está dizendo aqui no livro da Revelação, não será sempre assim.
Está falando no livro da Revelação, não será sempre assim. Nos últimos dias, diz o Senhor, quando estava terminando a escritura, diz o Senhor, calma, espere, não cele ainda o livro, não termine a minha revelação, eu não terminei, há algo que eu ainda preciso dizer. Nos últimos dias, eu digo, eu o Senhor estou dizendo, o sujo vai se sujar mais, o imundo ficará mais imundo, o porco andará na lama, e muitas vezes poucas coisas vocês poderão fazer, mas eu quero dizer que o santo ficará mais santo, que aquele que é justo será justificado pelo meu fogo, pela minha palavra e pelo meu sangue. Aleluia, aleluia. Sabe o que nós estamos querendo fazer, querido? Muitas vezes nós estamos perdendo mais tempo tentando colocar o porco num lugar limpo, cheiroso, brilhante, mas o Senhor fala assim: não é sempre que isso será possível. Eu não estou convidando você como igreja a deixar quem está na lama, irmão, não é isso. Eu quero dizer para você que palavras como essa, que não fui eu que escrevi, e que está na escritura, vem como uma flecha no meu espírito. Eu falo, Deus, mas e o fulano? Deus, mas e o ciclano? Deus, mas Beltrano? E o Senhor fala, basta! O Senhor fala, há um tempo, deixa para mim, existe a minha parte, o meu juízo. E eu quero dizer, cuide de uma geração que está se santificando, porque eu preciso dela, pronta, adestrada, capacitada para os dias do fim. Aleluia! Deus está falando, olha para aqueles que estão vindo, cheirando o bom perfume de Cristo. Coloca os teus olhos para os santos. Gasta o teu tempo em edificar uma geração plena, porque eu preciso deles para os dias do fim. Isso coloca em crise, irmãos, qualquer discipulador. Coloca em crise qualquer pastor que cuida, que tem cuidado, que quer ver aquele que está mal, arrebentado, se restaurar. E eu estou dizendo para você, querido, em nome de Jesus, não coloque palavras na minha boca. Eu não estou falando, o pastor disse que é para largar, não estou falando para você largar nada. Eu estou te mostrando uma porção das escrituras que o Senhor me deu essa semana. Eu não estou dizendo que aquele hoje que é pecador, aquele que ainda não aceitou o Cristo, aquele que está no mundo não tem mais jeito. Eu não estou falando que aquele que está na igreja, mas está arrebentado, não tem mais jeito e nós não vamos fazer nada. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós devemos dosar. Eu estou falando que nós não podemos também ter todo o nosso esforço, nosso foco, nossa vida envolvido nisso e esquecer da geração dos santos. Esquecer daqueles que estão ali ao seu lado, irmãos, que cresceram como criança, como adolescentes, dentro das suas igrejas. Ou aqueles que estão vindo para Jesus agora e num momento disseram, eu quero me limpar, eu quero me arrepender, eu quero me purificar, e entraram em outro lugar em Deus. Das vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que estão procurando adestrar o seu espírito em santidade, em caráter e em justiça. Aqueles que estão buscando ver com os olhos da águia, entender no seu espírito, o Senhor está dizendo, é preciso você dosar todas as coisas, porque essa geração, esses santos, eles serão mais santificados, mais justificados, enquanto muitos daqueles outros não terá mais condições. E o Senhor está dizendo, eu preciso de uma geração profética sendo ativada para aquilo que eu vou precisar fazer. É isso que eu estou dizendo para você. Durante muito tempo, querido, nós quisemos matar Saul. Saul é um governo rejeitado por Deus. Saul é um governo da igreja. Saul era rei diante de Israel. Saul foi um governo escolhido pelos homens, endossado pelo Senhor, mas escolhido pelos homens. E quando Saul já é rejeitado pelo Senhor, porque ele amou mais as coisas, ele amou mais as estruturas, ele amou mais a glória do que o seu Criador, o seu Senhor. Ele tinha estrutura, mas não tinha essência.
E quando Saul amou mais o reino, amou mais as coisas, amou mais a estrutura e perdeu a sua essência, ele foi rejeitado pelo Senhor. Existem hoje líderes, homens, que estão debaixo de uma estrutura espiritual de Saul. É o governo de Saul. Homens que amam mais a estrutura, mais o dinheiro, mais as estratégias, mais aquilo que conseguiram diante do Senhor do que o próprio Deus. Eles foram rejeitados pelo Senhor. E nós, igreja da restauração, igreja que tem entendido o reino, nós queremos muito tempo, nós nos mobilizamos para derrubar Saul, para confrontar Saul. Nós pregamos para atingir Saul. Nós fizemos isso sim. Nós fomos à internet para atingir Saul. Nós fomos às ruas para poder tirar Saul do governo da igreja. Mas o Senhor diz que esse é o tempo que você esqueça Saul e que você levante Davi. Esse é o tempo que a gente possa esquecer o governo de Saul e possa investir na geração davídica. Que a gente possa investir naqueles que estão se levantando e vão fazer diferente. Que a gente pare de atacar, pare de proclamar, pare de ir atrás, pare de atingir a Saul. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, se eu não me engano, que Saul morre pela sua própria espada. Na guerra contra os filisteus ele foi atingido, e ferido ele pega a sua própria espada e se lança sobre ela. Não são os filhos de Deus que matam Saul, ele morre pela sua própria cobiça. Mas existia uma geração de Samuel que foi levantada naquele tempo para ungir a Davi. Essa é a nossa geração. Uma geração profética, uma geração de Samuéis sendo usada para ungir os Davis para um determinado tempo. Por isso que as crianças são tão importantes hoje. Por isso que os adolescentes são tão importantes hoje. Por isso que nós precisamos tratar cada adolescente, cada criança como alguém que carrega um potencial. Porque, irmãos, são Davis para este tempo. Nós precisamos cuidar, adestrar, nós precisamos incutir a palavra de Deus no seu espírito, nós precisamos trabalhar. Porque esse é o nosso encargo hoje. O espírito de Samuel, querido, está sobre a igreja, para que a gente possa ungir, preparar e levantar os Davis dessa geração. Aqueles que vão se assentar no trono, aqueles que serão segundo o coração de Deus, e aqueles que vão chegar quando sentado à sua mesa e vão perguntar: tem algum filho de Saul para que eu possa abençoá-lo? Existe algum Mefibosete? Existe algum filho de Saul aqui para que eu possa abençoá-lo no meu reino? É hora, querido, de soltarmos as nossas pedras. É hora de soltarmos as nossas espadas. Eu digo na luta contra o homem, não na luta contra Satanás. Esteja com sua armadura ajustada nas lutas espirituais, nas dimensões espirituais contra o inferno. Eu estou falando nas pedras que nós apanhamos para derrubar Saul, nas espadas que nós levantamos para derrubar Saul, nas lanças que nós empunhamos para derrubar Saul. Um governo rejeitado por Deus, um governo tirano, um governo de manipulação, um pastoreio, irmãos, castrador, que não prepara filhos, mas castra os filhos. Um pastoreio da igreja, irmãos, que usurpa a igreja e não cuida dela, que tomou posse da igreja, como essa igreja é minha, você não tem nada. Tudo é de Jesus, foi Ele quem morreu por ela. Mas esse é o tempo da gente parar de atacar Saul, para que a gente possa levantar Davi. A palavra diz, eu quero que você abra comigo em Cântico no capítulo 5. Depois você anota, é 1 Crônicas realmente capítulo 10, verso 4, que diz da morte de Saul sobre a sua própria espada. Cântico capítulo 5, querido, você conhece essa passagem, eu só quero mostrar algo rápido para você aqui, nós vamos andar em muitos textos.
É claro, muito claro, irmãos, que a igreja dorme. É claro, muito claro que a igreja dorme. E o nosso papel hoje, querido, é acordar a igreja. O nosso papel hoje é acordar a igreja. Cântico capítulo 5, verso 2 diz assim: eu estava quase dormindo. Eu estava quase dormindo. Em outras versões diz: eu estava dormindo. A mulher é a representação da igreja, é a simbologia profética da igreja, que diz de uma igreja que dorme. Mas o meu coração estava velando. Mas o meu coração estava acordado. Sabe o que isso quer dizer? Que existe uma parcela da igreja que está acordada. Sabe o que quer dizer? Que não é toda a igreja que está dormindo. Existe uma parte, uma porção, um remanescente na igreja que está velando, que está acordado, que está pronto. E a Bíblia diz que este é o coração da igreja. A Bíblia diz que esta parcela é o coração da igreja. Que se essa parcela adormecer também, aí sim nós vamos todos para o buraco. A Bíblia está dizendo: eis que a minha noiva, a minha igreja, ela está dormindo. Ela adormeceu, ela é distraída. Porém, diz a Bíblia, o seu coração, ou seja, uma parte dela, ele está acordado. O seu coração está velando. Ele está dizendo: a igreja está adormecida, porém ela não morreu. Ele está dizendo: a igreja está adormecida, mas existe um remanescente. Existe uma parte dela que está velando. E diz aqui: escutem, o meu amado está batendo. Abre minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois minha cabeça está encharcada de orvalho, e o meu cabelo da umidade da noite. Sabe o que você está vendo aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte, querido. O noivo para o lado de fora. Sabe por que a igreja dorme? Porque o noivo não está com ela, está do lado de fora. Sabe por quê? Porque nós investimos nas nossas estruturas. Nós gastamos dinheiro, querido, em botar mais um ar-condicionado, em botar mais um carpete, mais um púlpito de ouro na nossa igreja. Não que ter uma boa estrutura para abrigar pessoas seja ruim, mas eu estou dizendo, isso está muito longe. Isso está muito longe de ser a essência daquilo que Deus busca. Está dizendo que o noivo está trancado para o lado de fora. Por isso ele bate: deixa eu entrar, por favor, deixa eu entrar na minha casa, deixa eu entrar na minha igreja, deixa eu entrar, só que a porta está fechada. Porque a noiva está dormindo, mas uma parte dela está velando. E sabe o que diz aí? Olha a resposta dela: eu já tirei a minha túnica, eu já tirei as minhas roupas, terei eu que vestir novamente? Já lavei até os pés, terei eu que sujá-los de novo? Ela precisa levantar do seu sono para abrir a porta para o noivo, só que ela não quer fazer isso. A igreja, querido, está acomodada na sua estrutura. Ela deitou na sua estrutura aqui, dá tão bom, afinal de contas tem ar-condicionado, tem cadeira estofada, tem um som maravilhoso. Às vezes eu penso, irmão, que deveria ter espinhos nas cadeiras da igreja, que não deveria ter ar-condicionado nenhum e fosse muito calor ali dentro, para que as pessoas parassem de ouvir tanto e saíssem das estruturas para tocar as pessoas, tocar a cidade, tocar o perdido, sustentar quem tem fome e fazer algo extraordinário daquilo que Deus mandou que fosse feito. Mas ela está deitada na sua estrutura e o noivo está batendo: por favor, minha cabeça está molhada com o orvalho da noite, está frio aqui fora, deixa eu entrar para estar contigo, para ter intimidade com você. E ela começa a dar desculpas. Sabe por quê, irmãos, que eu não posso me mobilizar para fazer algo a Deus? Porque senão aqui vai entrar menos recurso. Sabe por que eu não posso tirar esse irmão da frente que está pecando, está falhando, está maculando? Porque ele é um grande dizimista. A quem você serve, querido? A quem você serve? Quem mantém a sua
a sua estrutura de pé, aquilo que você está fazendo para o Senhor, quem é que mantém isso de pé, irmão? Até onde nós estamos negociando com os homens, negociando com o inferno, negociando com o pecado, ou agradando aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória em santidade e justiça? Eu não posso levantar agora. E diz assim: o meu amado pôs as mãos então numa abertura que tinha na porta. Ele colocou a mão, ele conseguiu uma abertura na porta e colocou a mão dentro da igreja. O meu coração começou a palpitar por causa dele. Foi só ele colocar a mão, irmãos. O Senhor deu uma prova de que ele não estava ali, porque aquele ambiente não tinha perfume. Aquele ambiente tinha uma boa estrutura, mas não tinha essência. Mas quando Jesus põe as suas mãos dentro daquela estrutura, diz que o perfume incendeia aquele lugar. E diz que as mãos da igreja começam a gotejar mirra. Sabe o que é isso? As mãos falam de toque, as mãos falam de trabalho, as mãos falam da ação da igreja. Agora o Senhor está falando, o ambiente em que eu estou, a ação da igreja, o toque da igreja passa a ser ungido. Existe mirra, mirra fala de perfume, fala de unção. Agora o trabalho está sendo remido. Só de eu colocar a minha mão dentro da sua estrutura em que eu não estava, algo começou a ser transformado. A igreja então entende isso, e ela levanta e diz assim: levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra, a maçaneta da tranca. Eu abri então a porta, mas o meu amado já tinha ido embora. O meu amado já havia partido. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei por toda parte, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não me respondeu mais. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Você está entendendo o risco que nós estamos correndo? Você está entendendo a seriedade daquilo que nós estamos fazendo? Irmãos, eu choro diante do Senhor porque eu sou um pastor, assim como alguns de vocês aqui são. E eu não sei como conduzir algumas coisas. Eu não sei até que ponto, querido, nós estamos agindo dentro da alma, ou até que ponto nós estamos agindo dentro da palavra. Eu não convidei você para sentar aqui para falar, irmãos, que nós sabemos tudo o que fazer e nós vamos ensinar para você, não. Nós chamamos você aqui para dizer que nós precisamos aprender com você, que vocês precisam nos ensinar alguma coisa, e que nós queremos ensinar para você alguma coisa que nós já aprendemos. Nós convidamos você para estar aqui nesse café com pastores para entender, querido, que as lideranças, que a igreja do Senhor precisa estar em unidade para determinar um propósito para esse tempo. Não é se assentar, querido, só para falar de estratégias da cidade, só para falar de políticas, só para falar de contextos sociais, mas para falar da profecia, para falar da palavra, para entender o tempo que nós estamos vivendo. A igreja dorme, irmão. Só que esse remanescente que eu falei, lembra quando eu comecei dizendo, esse santo que vai se santificar mais, esse justo que vai se justificar mais, esse é o coração da igreja que ainda está pulsando e que não está dormindo. Porque a igreja que não está se santificando nem se justificando, querida, ela está cada vez mais se adormecendo. Por quê? Pelo peso de iniquidade que carrega, pelo peso de pecado que estão nos seus ombros. Quando a Bíblia fala na Santa Ceia, em 1 Coríntios, que diz que o povo não poderia tomar a ceia quando eles viessem e se avaliassem a si mesmo. E a Bíblia está dizendo, por isso há no meio de vós muitos fracos, doentes e aqueles que dormem. Esse não é aquele, irmãos, que tira a cesta do meio da 1h da tarde depois do almoço. É um sono espiritual. E por que existe sono espiritual? Porque em pecado não discernem o corpo de Cristo.
porque se assentam na mesa do Senhor, tomam do seu vinho e da sua carne, em pleno pecado, em plena bagunça, em plena desordem, em pleno descontrole, em plena disfunção. E por isso o Senhor fala: minha igreja dorme, porque não discernem o meu corpo, não sabem quem eu sou, não sabem que eu sou aquele que vive, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que ainda sou o cordeiro, mas um dia julgarei as nações como leão e com meu cetro de ferro. Por isso há no vosso meio muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo, não entendem o que é igreja, não entendem quem é o Senhor da igreja, e por isso tocam naquilo que é santo e estão profanos. E eu não vim aqui, querido, para falar da sua vida, eu não vim aqui para falar da sua igreja, eu estou falando de tudo aquilo que eu vejo, de tudo aquilo que eu vivo e de tudo aquilo que eu passo. Eu estou falando como pastor, e não só pastor desse rebanho, mas pastor de pastores. Que nós, por onde andamos, nós por onde passamos, nós tudo que escutamos, a gente vê essa igreja, esse remanescente que está a gente encontra o remanescente acordado. Adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, não diz respeito à idade, mas que estão vivos, estão prontos, estão preparados, estão querendo serem adestrados para serem enviados como uma bomba no inferno. Mas por outro lado eu também vejo, querido, dentro das igrejas, dentro da minha igreja, eu sento com pessoas e não consigo entender, irmãos, o que passa na sua mente, no seu coração, na sua vida e no seu espírito. Não consigo entender, querido, a que Deus estão servindo. Eu não consigo entender o nível de cauterização no espírito, na mente, para estarem debaixo de um lugar com uma carga profética tão forte e não responderem nada em relação àquilo que estão recebendo. E o Senhor me disse nesses dias: Douglas, tome cuidado, porque o sujo vai se sujar mais. Invista no santo, ele vai se santificar mais. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu falei aqui para você, Mateus capítulo 25, vamos sair da antiga e lá para a nova aliança. Vamos falar aqui de uma história que Jesus está contando. Falar de algo que o Messias está falando. Mateus 25, verso 1 diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. Aqui é Jesus falando, querido. Para mim toda a Bíblia, querido, tem um contexto fortíssimo. Seja quem for que diga que escreva, eu recebo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, da primeira à última folha. Mas tudo que Jesus falou, irmãos, eu leio com uma atenção redobrada. É o Messias, irmãos. É o Cristo encarnado. É o Filho de Deus falando. E ele diz assim: olha, o reino de Deus, ele está dizendo, a igreja, você já pensou nisso? A igreja, ele está dizendo, a igreja, essa igreja que você vive, essa igreja aqui que você vive, a igreja que eu vivo, a igreja que eu vou, que eu viajo, que eu prego, os lugares onde nós vamos, a igreja, o reino de Deus, ele é como se fossem 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. Ou seja, a igreja é a noiva, e ela pegou a sua candeia, pegou a sua lâmpada. A lâmpada, irmãos, a candeia acesa fala de palavra, de luz. A candeia fala da estrutura em que a igreja vive, e a luz fala da palavra que ilumina todos os homens. Uma candeia acesa fala de uma estrutura que está gerando luz. E para se gerar luz, precisa de algo ali dentro que se chama azeite. Azeite, óleo. Porque candeias sem azeite, candeias sem óleo não acendem. São estruturas sem lâmpada, sem luz. São estruturas sem brilho. São estruturas vazias. São estruturas sem essência. São paredes, são impérios. Estão na televisão, estão na mídia, estão fazendo conferência para multidões vazias. Vazias, vazias, estruturas vazias, sem lâmpada.
Porque a candeia fala da estrutura, mas a candeia precisa estar acesa, porque é luz, é a palavra. E para que ela esteja acesa, ela precisa de azeite, que é a essência na candeia. E o Senhor está falando assim: o reino de Deus, o reino de Deus, ele é como se fosse 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Agora presta atenção aqui. Todas elas tinham candeia. Toda igreja tem estrutura. Toda igreja tem estrutura. Toda igreja tem estrutura. É como se fosse 10 virgens. Cada uma das 10 pegaram a sua candeia. Ou seja, toda a igreja de Jesus, todo o reino tem estrutura. Mas ele disse assim, verso 2: 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Abro parênteses aqui. Existe um percentual, uma parcela, uma geração profética na igreja que é sensata. Embora que aqui o Senhor julga que 50% é imprudente, o percentual dos sensatos está ali. Por isso também, querido, feche a sua boca antes de falar da igreja do Senhor Jesus. Eu não estou aqui nessa manhã em nome do Senhor para julgar e pisar a igreja. Eu estou aqui para, junto com você, tratar a igreja do Cordeiro. Eu falei isso aqui no café passado, irmãos. Não divulgue no seu Facebook, não divulgue nas suas redes sociais os escândalos da igreja. Não abra aquilo lá e fala: olha aqui que coisa horrível. O povo lá arrancando coração de boi de dentro das pessoas. E um cristão, um pastor, comenta embaixo: o que, irmão? De que é que nós estamos rindo? Da palhaçada que fizeram com a igreja de Jesus. Eu não faço, eu não compartilho, eu não curto, eu estendo a minha mão e falo: Deus, queima, Deus, consome o pecado, consome a bagunça que virou a tua igreja. Eu quero dizer para você, querido, que tem horas que eu não sei se eu falo: Deus, age de misericórdia com esse homem, alcança ele. Ou se eu falo: Deus, manda fogo do céu. Assim como o Senhor fazia lá no deserto. Deus, faz alguma coisa em nome do Senhor. Alguma coisa precisa ser feito, querido. Alguma coisa precisa ser feito. Sabe, coisas vergonhosas, palhaçadas que são divulgadas em vídeos. Não compartilhe isso, irmão. Se marcarem você lá no seu Facebook, sei lá onde quer que seja, desmarque. Não curta, não diga nada, não fale nada. Ore por aquelas pessoas. Seja talvez mais manso do que o pastor Douglas é, e mais sábio também. Diga: Deus, abençoa essas pessoas, cura essas pessoas. Às vezes eu sou assim mesmo, irmão, sou sanguíneo. Sabe, irmãos, o que é uma vida, o que é dias trabalhando para ver algo diferente na igreja. Sabe o que é, irmãos? Desde a minha meninice, desde a minha infância, desde a minha adolescência, buscando fazer aquilo que era justo e correto. E sabe o que é, irmão? Você chegar aos seus 40 anos e ver o seu tempo abreviando e não conseguir ainda ver com os olhos naturais algo de palpável, de diferente. Sabe aquele desespero que dava nos profetas? Sabe aquele desespero que dava em Ezequiel? Em que eles choravam. É isso que tem muitas vezes nos tomado, o espírito da profecia. Por favor, então, faça isso. Não seja mais sábio do que o pastor Douglas. Seja mais manso do que o pastor Douglas. E fala: Deus, não compactue com essa baderna aqui, Senhor. Cura esse povo, Senhor. Alcança esse povo, Deus. Purifica esse povo. E a Bíblia está dizendo assim, verso 2: 5 delas eram insensatas, mas 5 eram prudentes. 3: as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. Verso 5: o noivo demorou para chegar. Sabe por que o noivo demora? Porque ele quer ver transformação, porque ele quer ver sua atitude. Aí o verso 5 diz: o noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Agora, querido, diz numa fase em que toda a igreja dormiu. Irmãos, quantas passagens bíblicas estão falando sobre uma igreja que dorme?
Toda a igreja dormiu. Sabe, querido, nós estamos fazendo dos nossos cultos festas, boates, luzes, entretenimentos e coisas para chamar pessoas, e muitas vezes conseguimos ver nossa igreja crescendo, nossos bancos cheios, nossas igrejas entupidas. Eu quero dizer, irmãos, igrejas cheias de pessoas vazias, igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Eu vejo também no Facebook as pessoas postando de igrejas do norte ao sul do país, festas, boates, luzes, os DJs eletrônicos. Eu falo, meu Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda. E ao mesmo tempo, quando eu vejo isso, eu pego, como eu li ontem, irmãos, e li o livro de Oséias e falei, Deus, nós estamos perecendo, Jesus, está tudo acabado. Eu não vim aqui ser um profeta do caos para você, mas eu vim aqui para falar para você, querido. Leia o livro de Oséias, leia o livro de Joel. São profetas. Você sabe o que é um profeta? São profetas que escreveram aquilo que iria acontecer, que entenderam em tempos remotos o que nós passaríamos hoje. E você lê o livro de Oséias e você fala, Deus está aqui, o Brasil está aqui, o impeachment está aqui, Deus está aqui, a dificuldade, a crise, está tudo aqui, Deus. Tudo que nós estamos vivendo está escrito aqui. Só que também diz ali, não fala só do que estamos vivendo, mas fala do que nós precisamos fazer para mudar a nossa sorte. Só que aí que está o nosso problema. Porque ninguém vê, ninguém entende, ninguém lê, ninguém sabe, e continuamos no nosso entretenimento nas igrejas, e a nação indo para o buraco, e o mundo acabando, porque a igreja não responde aquilo que tem que responder. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Está pesado, né, irmão? Eu bem queria falar alguma coisa mais legal para você. Verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Sabe quem é esse? O Espírito Santo, gritando, tentando acordar, Natel, uma geração. O Espírito Santo gritando, olha, igreja, noiva, o noivo está vindo. Aí o que acontece? Todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. A estrutura está lá. As insensatas então disseram aos prudentes, dá um pouco do seu óleo, do seu azeite, pois a nossa candeia estão apagando. Elas responderam, não podemos dar não, para que haja suficiente para nós. Vai comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as portas se fecharam. Ah, meu Deus do céu. De novo, irmão, não é mais antiga aliança, não é mais cântico dos cânticos. Nós estamos falando da nova aliança. Nós estamos falando de Jesus dizendo que se você computar matematicamente essa palavra, 50% não é do mundo, é da igreja, vai ficar. Você consegue entender isso? Você consegue ou nunca pensou nisso? Que o reino de Deus na terra, o meu reino é como se fosse 10 virgens, 5 delas ficam. Não estou falando da população lá de fora, eu estou dizendo, irmãos, que segundo a matemática dessa parábola, 50% da igreja, chamada igreja, fica. E o Senhor vai só com metade. Ah, Deus, eu preciso estar nessa metade, Jesus me ajuda. Você está entendendo isso? Pensa que se Jesus voltasse agora, talvez, irmãos, metade de nós aqui ficaríamos. Qual que é a metade que vai ficar e qual que é que vai? Essa aqui fica. Essa fica. Essa vai. Eu acho que essa aqui vai mesmo, que vocês estão agarrando mais. A outra que aceitou muito tranquilamente. Você está entendendo isso? Agora olha lá, querido. Quando chegou o noivo, todo mundo tinha estrutura, todo mundo construiu alguma coisa. Irmãos, Deus está se lixando para aquilo que você constrói.
Todo mundo construiu e tinha alguma coisa para mostrar. Todo mundo tinha candeia, só que metade tinha candeia apagada. Metade não resplandecia a luz de Cristo. Metade perderam a palavra, porque luz é palavra. Metade tinha só estrutura, e dentro da sua estrutura, seus programas, suas rotinas, seus métodos, mas não tinha mais palavra. Lâmpada apagada é igreja sem palavra. E por que está sem palavra? Porque o azeite, a unção que corria ali, acabou. 10 igrejas, as 10 tinham estruturas, mas só 5 tinham azeite. Até essa parte que subiu, diz a Bíblia que a lâmpada começou a apagar. Sabe o que é isso? Começou a perder o foco, começou a viver fora da palavra, começou a sair do evangelho genuíno, começou a sair das escrituras. A lâmpada foi quase apagando. Espera aí, alguém gritou: opa, o noivo! O Espírito Santo alertou ela, ela voltou de novo para a escritura. Tem azeite? Tem. Põe o azeite para funcionar, põe a unção para caminhar, traz a essência de volta. E a lâmpada, ó, clareou novamente. E as outras, irmãos, já era. Sabe o que eu estou preocupado? Mateus 11, olha aí, Mateus 11, 20. Olha aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Vamos parar um pouco de falar sobre salvação, sobre quem vai, quem fica. Eu quero falar de coisas pontuais daquilo que estamos vivendo hoje como nação, como Brasil que nós somos. Eu não estou nem aí para o Brasil, então você deveria ser argentino, irmão. Deveria ser argentino. Eu preciso entender da minha nação, eu preciso orar por ela, eu preciso pagar um preço por ela, querido. E você vê tudo isso acontecendo no Brasil, e a gente fala assim: Deus pesou a mão sobre o Brasil. A mão de Deus veio sobre o Brasil, sabe por quê? Por causa da corrupção, da bandidagem, por causa do tráfico de drogas. O que você acha, irmão? O que você me diz disso? O que você me diz disso? Você acha que isso é consequência? Conversa com o ímpio, tem crise no Brasil. Aí diz assim: não, a crise no Brasil é um reflexo mundial, o mundo inteiro está em crise, a culpa não é só do Brasil, não. E eu não vim aqui para você, querido, não coloque palavras na minha boca, eu não vim falar para você de política. Eu não vim falar nem a favor e nem contra PT, nem Dilma, nem nada disso. Eu vim aqui para falar da nação e daquilo que nós estamos vivendo. Eu pergunto para você: existe uma ação, um juízo de Deus estabelecido sobre essa terra? Eu vou mostrar para você. Aí a gente fala: pô, a corrupção no país, sabe, essa bandidagem, tráfico de drogas, prostituição infantil. Que buraco, irmãos, que a nação entrou. Mas eu quero dizer para você que o juízo do Senhor não se estabelece por causa da ação do ímpio, mas sim por causa da ação do justo. Escreve isso. O juízo de Deus se estabelece não é por causa da ação do ímpio, é por causa da ação do justo. A falta de ação, irmãos, minha e sua, a minha falta de ação, a falta de ação da igreja, atraiu o que nós estamos vivendo hoje nessa nação. Olha o que diz aí Mateus capítulo 11, verso 20, diz assim, de novo Jesus dizendo: então Jesus começou a denunciar as cidades. Jesus começou a denunciar. Sabe o que é denunciar, irmãos? O Senhor trouxe e começou a denunciar, falou assim: olha. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Jesus começou a falar de cidades em que se manifestou a glória de Deus, mas elas não se arrependeram.
E a Bíblia diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. O Senhor está dizendo assim para as cidades, irmãos, que Ele passou a maior parte do seu ministério, que Ele teve no meio deles, que Ele pregou para eles, que Ele batizou, que Ele curou, que Ele se manifestou no meio deles. E o Senhor está falando assim: ai de ti no dia do juízo, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se metade daquilo que eu fiz aqui tivesse sido feito em Tiro e em Sidom, a cidade inteira teria sido convertida. Então o Senhor está falando do problema da dureza do vosso coração. Irmãos, o juízo de Deus, irmãos, a pendência de Deus não é com o porco que está lá fora, é com o porco que está aqui dentro. O juízo de Deus não é com o drogado que está lá fora, é com o drogado que está aqui dentro. O juízo de Deus não é com o corrupto que está em Brasília, é com o corrupto que está no púlpito da igreja. Essa é a pendência de Deus. Não é com o mentiroso que está lá na sua empresa, é com o mentiroso que está dentro da igreja. Não é com o adúltero que está no motel, é com o adúltero que ministra no louvor. Essa é a pendência do Senhor. Essa é a pendência de Jesus. E eu vou falar, irmãos, está acabando o tempo. Está acabando o tempo que essa palavra vá para os DVDs, que essa palavra vá para o YouTube. Quem tem consciência, põe a mão na consciência, porque é chegado o tempo do juízo de Deus sobre o seu povo. Aleluia! A Bíblia diz assim nesse texto: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor a Tiro e Sidom do que para vocês. Tiro e Sidom eram cidades malignas. Irmãos, eu não sei se você consegue conectar isso. Quando o Senhor vai falar do diabo, Ele usa uma tipologia que Satanás era o rei de Tiro. Deus está falando que se tivesse que julgar um demônio, teria menos ação sobre ele do que aquele que viveu debaixo da luz do Senhor e viveu na corrupção durante toda a sua vida. E é isso que nós temos em grande parte das nossas igrejas. Pessoas cauterizadas, que aprenderam a usufruir daquilo que é de Deus, debaixo de pecado, de mentira, de prostituição, de adultério, de ladruagem. E eu quero dizer para você, querido, ontem eu liguei para um irmão à noite e falei: eu estou desesperado. Deus me deu uma palavra para esse café e eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu falo isso para o meu irmão, o pastor Bruno, ele é um profeta, irmão, e maluco. E fala: apenas fale tudo, que se lasque tudo, deixa Deus fazer o que tem que fazer. Deixa Deus mover o que tem que mover. Você é filho de Deus ou filho de quem? Você trabalha para o Senhor ou trabalha para quem? Deixa quebrar tudo, vai, deixa Deus fazer. Está falando aqui, irmãos, que quando fala do diabo, quando fala do demônio, Lúcifer, ele é um rei de Tiro. Agora está falando desses endemoniados de Tiro, que representam o demônio. Vai ter menos juízo para julgar o povo de Tiro do que você, Betsaida e Corazim. Cidades que me ouviram falar, cidades que me viram ministrar, cidades que me viram, fazer os milagres, cidades que me viram levantar os mortos, cidades que souberam que eu andei sobre as águas, cidades que me viram multiplicar pães e peixes, cidades em que eu ministrei e que vocês teimaram e não se corrigirem e não se renderem ao meu nome. É isso que Deus está falando em Mateus 11. Diz mais: e você, Cafarnaum, querido, será elevado até o céu. Olha o que diz aqui, uma pergunta: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? E ele mesmo responde: não, você descerá até o inferno. Meu Deus do céu. Sabe quem está falando aqui, irmãos? É um profeta, né, pastor? É um profeta muito duro, não, irmãos.
é aquele que você conhece como o Rei do Amor, Jesus de Nazaré. Se Jesus pode falar isso aqui, irmãos, que é a plenitude do amor, eu que sou um miserável posso falar também. A plenitude do amor. Ele falou assim: e você, Cafarnaum? Será que você será elevado até o céu? Não, não, não. Você vai descer até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, em Gomorra, eles teriam permanecidos até hoje. Eles não teriam sido destruídos, estariam de pé até hoje. A cidade não seria consumida pelo pecado que foi. Se os milagres que aconteceram em você, Cafarnaum, acontecessem em Sodoma e Gomorra, eles permaneceriam de pé. Porque não há dureza do coração como a de vocês. Não há falta de honra como a de vocês. E Jesus pergunta: então você acha que você, como cidade, como povo aqui constituído, subirá até o céu? Não, queimarão no inferno. Jesus falou, irmão. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Fecha aspas. O juízo de Deus, querido, não é com o ímpio, o juízo de Deus é com a igreja. O juízo de Deus não é com a Dilma, o juízo de Deus é conosco, sacerdotes que ministram no altar. O juízo de Deus é conosco. O juízo de Deus é conosco. O juízo de Deus é conosco, levitas que sobem aqui em prostituição e adultério. Fogo que Deus consuma mesmo. Se for aqui nessa casa, na sua, você decide o que você quer que Deus faça. Eu preciso ter tempo, ter cabeça. Eu preciso andar pelos lugares que eu tenho andado e investir numa geração santa que vão rasgar o inferno. Eu preciso, como pastor que sou, também ver o outro lado. Cuidar do aflito, cuidar do cansado, cuidar do oprimido, cuidar daquele que está abatido. Mas eu vou falar para você, essa palavra me quebrou. Deus falou: abre a Bíblia aí, eu quero te mostrar uma coisa. Quase que eu falei para ele: não abro. E ele diz: abra, não abro, abra aí, eu quero te mostrar uma coisa. Eu abri. O porco vai se sujar mais, o pecador vai pecar mais nos últimos dias. E os santos precisam ser santificados mais. O juízo de Deus, querido, não é com o tráfico de drogas. O juízo de Deus é com o tráfico dentro da igreja. Tráfico de indulgências, de cargo. Negócios feitos atrás do púlpito. Milhões sendo pagos para pregarem a palavra, para estruturas e gente passando fome. Esse é o juízo de Deus. Homens no púlpito adulterando, cantoras prostituindo. Esse é o juízo de Deus. Pessoas que estão onde você está, irmãos, e ouvem uma palavra, e ouvem duas, e ouvem 10, e oram, e ouvem coisa, e vão daqui, e vão dali, e não mudam, se cauterizaram. O pecado cauterizou essas pessoas. Mateus capítulo 18 diz assim: Mateus 18, 6. Ainda o meu Jesus falando: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, e a palavra pequenino aqui, irmãos, no cerne, não está falando só de criança e de adolescente, está falando de pessoas imaturas, de novos na fé. E o Senhor está falando assim: se o seu padrão de vida faz tropeçar um novo que crê em mim, melhor seria que você amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se afogasse no mar. Ah, pastor, pelo amor de Deus, o que o Senhor está fazendo com a gente? Me desculpe, querido, se eu trouxe você aqui para ouvir isso. Eu quero dizer para você que tudo isso que está cortando você me cortou antes, me bateu antes. Eu estou dizendo que sábados, no segundo sábado do mês, são palavras para pessoas maduras. Diz assim: se aquilo que você está fazendo, querido, hoje ou ainda será descoberto e vai envergonhar pessoas,
vai fazer com que esses meninos aí se afastem do caminho do Senhor. Pensa, querido, numa família, às vezes inteira, que agora está no mundo por causa do seu pecado, do meu pecado. Pensa às vezes em família que é um pai, um filho, mas são 2 adolescentes, são 4 crianças que agora estão no mundo. Por quê? Porque eu fui servir ao Senhor em tal lugar, mas a vergonha naquele lugar nos mostrou que não há diferença no mundo. Irmãos, eu não aguento ouvir isso, irmão. E eu quero dizer para você, em grande parte das vezes, essa família está falando a verdade. Porque existem comportamentos no nosso meio que não diferenciam em nada aquilo que é feito no mundo. E ele continua dizendo, o Senhor: ai do mundo por causa dos escândalos ou das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que elas aconteçam. O Senhor fala, isso tudo vai acontecer, tem que acontecer. Para quê? Por o que está sujo, por o que está encoberto vem à tona. E precisa ter escândalo, mas diz assim: mas ai daqueles por meio do qual os escândalos aparecem. Meu Jesus. Mas ai daqueles por meio do qual a confusão aparece. Ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Irmão, ai, esse ai dói em mim. Eu falo, meu Deus do céu. E pessoas leem isso aqui, irmãos, e releem. Sabe qual que é a pendência do Senhor com a gente? Isaías 26. Isaías 26, 16 diz assim, vai projetando para mim. Isaías 16, 26 diz assim. Isaías 26, 17. Como uma mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce a gritar de dor, assim estamos nós na tua presença, Senhor. Vai escutando, irmão. Ó, porque nós estamos passando o que estamos passando. Como uma mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos, nos contorcemos de dor, mas quando fomos dar à luz, demos a luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos a luz aos habitantes desse mundo. Sou eu que estou nervoso, irmão. Eu quero dizer para você que aquilo que eu carrego não é meu. Que o nível de indignação que eu ando em alguns momentos, querido, não é o pastor tá bravo porque aconteceu. Não, porque aconteceu nada, irmão. Não aconteceu nada. Não há nada que está acontecendo no meu redor, irmãos, que aconteceu no mês passado, 2 meses atrás, nessa semana. Não há nada que já não vem acontecendo há muito tempo. Não há nada que a gente já não tem presenciado há muito tempo. Nada. E sou eu que estou indignado com isso. Está aqui, profetas, sabe o que é um profeta? Isaías falou assim, olha, como uma mulher grávida prestes a dar à luz, ela se contorce, ela grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, Senhor, gritando, queremos dar à luz alguma coisa. Nós engravidamos, nós nos contorcemos de dor, mas demos à luz a vento. Aquilo que nós geramos foi vento. Isaías falou isso. Uma gravidez psicológica. Você já viu mulher que engravida psicologicamente? Que a barriga começa a crescer. Existe uma ação tão forte dos hormônios daquela mulher, que eles começam a se mover como se ela realmente estivesse grávida, sendo que ela não está. O psicológico, a mente é tão forte que produz hormônios segundo aquilo que ela acredita, que o seu corpo começa a produzir. A barriga vai crescer, os seios começam a crescer. Não, essa mulher só pode estar grávida. Não, mas ela não está. Porque se abrir essa barriga é água, é vento. Não tem filho aqui, não tem propósito aqui. E esta é a igreja de Jesus, que Isaías escreveu. Choraram, gritaram, os seios cresceram, a barriga cresceu.
Parece, quem olha a estrutura, que está tudo lindo, mas quando vocês vão dar à luz ao que eu espero e chamo de filhos de propósito, vocês estão gerando vento. Espera aí, querido, aí entra uma crise. O último censo mostra que o Brasil caminha para ser o maior país cristão evangélico da terra. O último censo mostra isso, que é uma multidão dentro das igrejas, uma multidão gerada no vento. Uma multidão sem saber o que está fazendo, roubando, traindo. Uma multidão que quando não rouba lá fora, rouba o Senhor Jesus. Não é dizimista, não é ofertante, não conhece os propósitos da casa de Deus, não sabe a importância de se assentar na mesa do Cordeiro. Trabalham nos seus serviços, fazendo toda sorte de maracutaia que os outros lá fazem, sendo que ele é um obreiro da casa de Deus. Mas a igreja está cheia de vento. E quando abriu o ventre e tirou, minou água, cadê o filho? Não tem filho aqui. Essa gravidez é psicológica. Isaías falou, vocês geraram vento. E aquilo que vocês geraram, Isaías falou, não falou que não gerou. Isaías falou, vocês geraram. Mas aquilo que vocês geram, ou seja, os filhos que vocês estão produzindo e as pessoas com que vocês enchem as vossas igrejas, não trazem salvação à terra e não dão a luz aos habitantes do mundo. O que eu falo perante isso, irmãos? É palavra para mim, irmãos. Eu sou pastor, eu falo, Deus, então me mata. Então me mata. Querido, você acha que eu gosto? Falava isso na escola. A gente estava aqui na escola na quinta-feira, Escola do Reino, que nós fazemos na quinta-feira. Nós estávamos aqui ministrando. Um domingo a gente teve um culto lindo, forte, lotada a igreja, não tinha nem lugar. Na quinta-feira, na hora do ensino, tinha umas 30 pessoas aqui. E sentamos com aquelas 30 pessoas. E eu falei, esse é o melhor lugar que eu gosto de ministrar. Não é para domingo, para os visitantes. Não é para uma multidão. Não é para lugares como ministramos lá em Manaus para 25 mil pessoas. É aqui para vocês. Porque aqui nós vamos edificar propósito. Aqui nós vamos botar um tijolo depois do outro. Aqui nós vamos levar vocês a terem um entendimento. Irmãos, esses avivalistas que passaram antes de nós, esses homens que mudaram a história da humanidade, eles pediram, me deem 100 homens, 100, talvez o tanto que está aqui hoje dê, me dê 100 homens que temam o pecado, e que amem a Jesus, que eu vou transformar o mundo com 100, é isso mesmo, é 100, só 100, que temam o pecado, honrem, adorem a Jesus, estejam posicionados só 100, nós ganharemos o mundo inteiro. É isso que nós estamos precisando. É isso que nós estamos precisando. Isaías denunciou dizendo, os filhos que vocês produzem são como vento, porque eles não trazem salvação na terra e não dão a luz aos habitantes do mundo. Eu quero dizer para você, querido, a pendência do Senhor é comigo. Como assim, pastor? Irmãos, eu faço parte disso. Quando eu falo vocês, querido, me desculpem, eu estou falando nós. A pendência de Deus é comigo. A pendência de Deus é com todos aqueles que tocam nos altares. Não é no altar dessa igreja, que eu estou apontando para cá, irmão, porque nós estamos aqui. Se eu estivesse pregando em qualquer lugar, eu estaria falando nesse altar. Não é especificamente no altar dessa casa, mas a pendência com o Senhor, irmãos, é daqueles que tocam no altar, daqueles que ensinam qualquer coisa em nome de Jesus, daqueles que fazem as suas conferências megas nas televisões, daqueles que pregam de qualquer forma. Essa é a pendência de Deus, é conosco. Porque nós falamos demais, irmãos. Mas se eu às vezes deixo de ver alguma coisa, pensa o que Deus está vendo. Pensa como o Senhor está se contorcendo. Para Jesus chegar e falar, irmão, Jesus chegar, porque Jesus ele tinha que se superar às vezes. Jesus, irmãos, ele não tem amor. Jesus, ele não tem amor. Jesus, ele não amava. Jesus é o amor. E para o amor chegar e falar assim, olhar para uma cidade e falar, vocês todos aqui,
Cafarnaum. Vocês pensam que eu celebrarei e receberei vocês nos tabernáculos eternos? Não, vocês vão para o inferno. A igreja precisa se mover com propósito, irmão, com propósito. Parar de fazer estratégia que traz gente, se pensar só em isso, em crescimento, em construção, em estrutura, e pensar, irmãos, em como estão vivendo as pessoas que estão conosco. Que tipo de pessoas elas estão se tornando, parecendo com quem elas estão ficando. Parecendo com quem elas estão ficando. Não queira parecer, irmãos, com o Benny Hinn. Não queira parecer, irmãos, com o pregador. Não queira parecer com o cantor. Queira parecer com Jesus. Eu quero parecer contigo, Jesus. Eu preciso mostrar isso aqui para você, querido. Oséias, capítulo 3. Oséias é um livro muito forte. Vai falar, sabe do quê? Vai falar de como o profeta Oséias, ele tratava a sua esposa, que ele amava, e como ela sempre o deixava, sempre o largava, sempre prostituía. E o Senhor pega esse profeta para mostrar para Israel que assim era Israel, que assim éramos nós, que assim é a igreja. Prostitui com outros deuses, se move, se envolve com outros deuses. E então o que acontecia? Oséias ia lá, novamente buscava Gomer. Você sabia que Gomer, olha aqui para mim, nós já estamos caminhando para o fim. Você sabia que Gomer, nem sempre ela foi uma prostituta. Gomer foi uma mulher formosa. Gomer foi uma mulher linda. Gomer foi uma mulher santa. E foi assim que o Senhor constituiu a sua igreja. A igreja histórica começa em Atos dos Apóstolos. Quando o Senhor comissiona e diz, pronto, essa é a igreja. Vem o Espírito Santo, que a igreja precisava dela. Então a igreja historicamente começa em Atos dos Apóstolos, mas a igreja profeticamente começa na cruz. Assim como o Senhor adormeceu a Adão, o primeiro Adão, abriu o seu lado, e do seu lado tirou a sua esposa, chamada Eva. Esse era um apontamento para o que Deus faria com o segundo Adão. Na cruz, Jesus, para o segundo e último Adão, abre o seu lado e tira a sua noiva, que é a igreja. Ao abrir o lado de Adão, o que sai ali? Água e sangue. O que sai ali? Sangue, redenção, água, purificação. Sangue, redenção pelo sangue do Cordeiro, água, purificação pela palavra, que é aquilo que Jesus faz em nós todos os dias, purificação pela sua palavra. Então em Atos dos Apóstolos nasce uma igreja histórica, mas no Calvário nasce uma igreja profética. E a igreja nasceu santa, a igreja nasceu pura, a igreja nasceu limpa, a igreja é a menina dos olhos de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que essa mulher do profeta Oséias é a representação da igreja. Gomer, linda, bonita, ela casou-se com Oséias. Oséias, irmãos, representa o próprio Cristo. Deus coloca um profeta menor, de nome Oséias, para falar, você, Oséias, é a figura do meu filho. Você, Oséias, é o meu coração na terra. Eu te dei uma esposa linda, santa, formosa. Ela te deu filhos, ele teve filhos. E num determinado tempo, essa mulher, Oséias a procura e ela está deitada com seus amantes. Oséias sofre. Oséias chora. Oséias se desespera. E Oséias tem tudo então para fazer o que Moisés tinha falado que era para ser feito, que podia lhe dar carta de divórcio. Mas quando ele caminha para isso, o Senhor fala, Oséias, busque Gomer de volta. A limpe. Traga ela para um lugar de honra. A beije, a ame, cuide dela. E eu estou botando você numa crise cada vez mais. Porque você começou a entender algumas coisas e está falando, pastor, mas então essa mulher é uma mulher suja.
E não tem que amar, irmãos. Em nenhum momento eu não falei para você não amar ninguém, irmãos, por favor. Eu estou falando aqui de referências, eu estou falando aqui de prioridades no investimento para um determinado tempo. Mas escuta o que eu vou falar para você. Vai lá e busca ela busca. Aí traz ela para casa. E eles choram junto, eles se abraçam, eles se perdoam, eles se amam. E passa um tempo. Essa mulher vai de novo. E todas as vezes que Oséias queria matar essa mulher, que Oséias queria largar, deixar essa mulher, levar ela para que ela fosse queimada, porque assim tratavam-se as adúlteras, queimadas e apedrejadas. O Senhor fala, não, traz ela de volta, ama ela. Você, a representação não é do seu coração, Oséias, você sou eu na terra. E essa mulher não é Gomer, é a minha igreja. Assim faz a minha igreja comigo, e assim eu, o Senhor, a perdoo. Olha que texto forte, irmão, chega a doer. Oséias 3:1, um capítulo bem pequeno, diz assim: o Senhor me disse, vá e trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro homem. Meu Deus. Ela se deita com outro homem, e outro homem a ama, seus amantes. O Senhor me disse, vá, trate novamente, não é a primeira vez, trate novamente com amor a sua mulher, Gomer, apesar de ela ser amada por outro homem, ser uma adúltera, ame como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e se amarem, e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Está falando aqui, irmão, da gente. Está falando dos israelitas, que representam a igreja hoje. Adúlteros é o que muitas vezes somos, porque nos envolvemos com outros deuses. Então quando eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando de A, de B, de C, eu estou falando da gente. De quando negamos o Senhor, de quando deixamos de fazer aquilo que Ele espera, de como trocamos a prioridade na nossa vida. O resto do capítulo 3 vai indicar, irmãos, a passagem do povo pelo cativeiro babilônico. O Senhor fala assim: vocês vão ser tirados de vossa terra por um tempo, e depois eu tornarei vocês de volta. Olha, irmãos, olha a profecia tão perfeita desses homens. Irmãos, olha como é que Isaías escreveu, centenas de anos antes, ou milhares, a respeito de Cristo, com tamanho detalhe do que haveria com o Cordeiro. Olha como Isaías escreveu: ele foi ferido, moído pelas nossas iniquidades, foi assim, foi assado, nenhum dos seus ossos quebrou. Irmãos, como? Que tipo de céu aberto é esse que esses homens tinham? Que tipo de profecia Isaías escreveu acerca do Messias? O Messias já veio, cumpriu, e cumpriu perfeitamente. Agora Oséias escreveu, irmãos, sobre 2015. E se a perfeição de Isaías é tão perfeita, por que a de Oséias não é? Oséias escreveu sobre 2015, sobre uma igreja adúltera, prostituta. Sobre tempos pontuais. Volta o capítulo 2. Oséias 2 diz assim: nós vamos ler essa passagem, irmãos. Foca aqui, em nome de Jesus. Oséias 2. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu agiu torpemente. Oséias está falando para os seus filhos e está dizendo assim: porque a sua mãe, ou seja, a igreja Gomer, prostituiu. Aquela que concebeu agiu torpemente, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Olha a igreja indo atrás de estrutura, irmãos. Olha aqui, uma igreja indo atrás de quê? De comida, de água. Você já viu toda a doutrina da prosperidade? Venha que Deus te dá, venha que Deus muda, venha que Deus faz. Saiu, querido, do propósito.
Você não vem porque Deus dá, você não vem porque Deus faz, você vem porque Ele é. Você vem porque Ele fez. Você vem porque Ele é o Senhor. Se Ele não der nada para você, Ele é o Senhor da sua vida. Se Ele não der nada para você, no dia do juízo Ele vai falar: vinde, amados do meu Pai, tome lugar comigo na minha glória. E está dizendo: olha, os amantes da comida, da água, da lã, da linho, da azeite, da bebida. Por isso, olha aqui, irmãos, o que nós estamos vivendo. Por isso, olha o que o Senhor vai fazer. Por isso, eu bloquearei o seu caminho com espinheiros e cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Sabe por que a igreja perdeu o destino, irmãos? Porque tem mão de Deus nisso. Sabe por que a igreja, sabe por que nós não encontramos nosso destino? Tem a mão de Deus nisso. Por causa dessa prostituição, diz o Senhor, eu vou bloquear os caminhos da igreja. Diz assim no 7, ela correrá atrás dos seus amantes. Ela correrá atrás de coisas, de projetos, correrá atrás de métodos, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará, até o dia que ela diga: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que sou agora. Você já viu igreja que foi, que aconteceu, que ganhou gente, que foi lá em cima, que foi lá embaixo, que quebrou, que virou uma bagunça? Tudo isso para quê? Para que chegasse e falasse: vamos voltar lá no início, porque nós nos perdemos e é hora de voltar ao começo novamente. Aleluia! Aleluia, aleluia! É hora de parar de invencionice, de palhaçada, de invenção de moda e voltar para a palavra. Porque no início, quando começamos a nossa simplicidade, quando começamos na inocência, tudo era muito melhor. Jesus estava no nosso meio, tinha cura, tinha milagre, tinha Deus, tinha santidade. O negócio virou uma bagunça, desandou tudo. Olha o que está dizendo aqui, verso 8. Ela não conheceu que fui eu quem lhe deu o trigo. Ela não conheceu que fui eu quem lhe dei o vinho e quem lhe deu o azeite. Vou te falar, querido, trigo fala de recurso, trigo fala de finanças, trigo fala de provisão. A igreja não reconheceu que é Jesus que dava o trigo. A igreja não reconheceu que é Jesus que dá o vinho. Vinho fala de alegria, vinho fala de celebração. A igreja não conheceu que é Jesus que dá o azeite. Azeite fala de unção, de graça. Não é um músico que gravando CD, irmãos, que mobiliza um estádio, que traz a unção. É alguém, querido, na sua simplicidade, cheia do Espírito Santo, que traz a unção. Quem cobriu de ouro e de prata e que depois usaram para Baal. Isso foi o que a igreja fez. Olha o juízo, irmão, olha o juízo, vê se parece com hoje. Por isso, levarei o meu trigo. A igreja perdeu a palavra, irmão. É difícil um púlpito de revelação, irmão, é complicado. Eu não sei você, mas eu abro no YouTube, às vezes quero ver alguma coisa. E eu tenho a capacidade, irmãos, de ouvir 15 mensagens, 10, 15, ouvo os 10 primeiros minutos, não. Ouvo mais 10, ouço mais 10, mais 15, não tem nada, feno, palha. Por isso, verso 9, levarei o meu trigo, quando ele amadurecer, e eu levarei também o meu vinho. Olha, tirando a alegria. Jesus, irmãos, está tirando, não é o diabo não. Quando ficar pronto, arrancarei dela minha lã e o meu linho. Ah, meu Deus, pronto, querido. Está sabendo que está todo mundo duro? Está sabendo porque existe crise? Ah, a crise do Brasil está tocando a igreja. Não, irmãos, a crise da igreja que está tocando o Brasil. Escreva isso. Escreva isso. Entenderam aí atrás? Todo mundo ouviu? A crise do mundial está tocando o Brasil. Não, senhor. A crise do Brasil atingiu as famílias da igreja. Não, a crise da igreja atingiu a nação. Porque a culpa é nossa, irmãos. A ação de Deus vem sobre o seu povo. A crise da igreja no mundo está atingindo o mundo. A crise da igreja do Brasil está atingindo a nação. Feliz é o Deus, feliz é a nação cuja
Deus é o Senhor. E como é que o Senhor, querido, vai ser Deus de uma nação se não for pela sua igreja? Ou você acha que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor, uma nação próspera, abençoada? É quando tem um presidente crente. É quando o presidente que estiver lá, ele é o membro da igreja tal. Aí ele vai entregar a chave da igreja. Conversa, irmão, conversa. Deus não governa no Planalto, Deus não governa em Brasília, Deus governa por meio da sua igreja. Deus governa por meio da sua igreja. É assim que Deus governa. Sabe quando Deus vai ser Senhor de uma nação e essa nação vai ser próspera, vai ser feliz e rica? Quando a igreja estabelecida naquela nação mobilizar os ares em intercessão e adoração e entregar essa cidade, esse país, essa nação ao Senhor Jesus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Olha aqui, querido, veja isso aqui. Verso 9: por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, levarei o meu vinho quando ele ficar pronto, arrancarei dela o meu linho. Linho fala de provisão, a lã, o linho eu vou tirar, que serviam para cobrir a sua nudez. Tá difícil? Aí diz assim: pois agora vou expor as suas lascívias. É o diabo, irmão. Aleluia. Agora, essa palavra de Oséias é para hoje. Agora eu vou começar a expor a sua vergonha, vou expor a sua lascívia diante de todos os olhos dos seus amantes. Ninguém vai livrá-la da minha mão, diz o Senhor. Você está ouvindo isso? Toda vergonha, irmãos, tudo que está em oculto, querido, te prepara, te prepara. Verso 11: acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras. Olha os negócios, irmãos, indo pelos ares. Eu vejo comerciantes, crentes, homens de Deus, pastores, que sempre prosperaram dizendo: pastor, o trem fechou tudo, vendi minha loja, dispensei meus funcionários, diz o Senhor. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens os devorarão. Verso 13: eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso a Baal. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. E de mim se esqueceu, declara o Senhor. Agora escuta, irmãos, tudo isso você está conectando agora, mas tem salvação, querido. Nós vamos terminar essa manhã sabendo que existe o caminho de volta, mas por isso que eu estou alertando você. Por isso nós apanhamos tanto junto aqui para saber que a gente precisa mudar. Olha aqui o verso 14 diz: portanto agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Para onde que Deus está nos levando, irmão? Para o palácio? Para a bonança? Para a prosperidade? É tempo de pregar prosperidade, é tempo de pregar que Deus vai te enriquecer. Agora, diz o Senhor, eu a levarei para o deserto. Deserto é lugar de luta. Deserto é lugar, irmão, de escassez, de calor. Não se planta, só come do maná. E eu vou tratá-la com carinho, diz o Senhor. Aonde? No deserto. A nação não, irmão, não é a nação, é a igreja. Eu vou tratá-la com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. A igreja voltando, irmão, para o seu lugar. E olha Deus falando: eu te recebo, amada minha, pomba minha, esposo fiel. Verso 16: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido,
não me chamará mais meu Senhor. Naquele dia, nesse dia de arrependimento, nesse dia que a igreja voltou para o seu lugar, você me chamará meu marido. Olha a intimidade, olha o nível de intimidade. Meu amado, não mais meu Senhor. E lá embaixo vai falar: e te casarei, e casarei contigo, e assim será para sempre. E assim será para sempre. Vem comigo, vamos adorá-lo, aleluia, aleluia. Eis-me aqui, rendido sou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Eis-me aqui, rendido sou, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Minha vida eu dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero acabar nessa manhã. Se assenta só um pouquinho. Deixa eu concluir isso aqui. Eu não chamei você aqui essa manhã, querido, para falar que está tudo perdido. Talvez eu tenha até chamado, mas para dizer que ainda não chegou o fim. Que ainda não chegou ao fim. Escuta isso, irmão. Ainda não chegou o fim. Quando João escreve aquele livro que nós lemos lá no início, falando de Apocalipse, falando que o sujo se sujaria mais, o limpo se limparia mais. Você está entendendo? João também escreveu como a igreja estava em todas as eras, em todos os tempos. Olha aqui para mim, não olhe para as crianças. Quando você pega Apocalipse, você vai ver a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso. A igreja são as 7 cidades da Ásia e representam fases, tempos da igreja do Senhor na terra, em todos os tempos. E presta atenção nisso. O Senhor está dando para João escrito daquilo que ainda não tinha acontecido. E o Senhor está dizendo assim: escreve aí, João, vai chegar um tempo que a igreja vai ser assim. Ela acha que ela é rica, que ela ficou próspera pelo seu império, mas na verdade ela é miserável, ela é cega, ela é pobre e ela é nua. Não sou eu que sou duro não, irmão. Vai brigar com meu pai.
Escreve, João. Mas quando que vai ser isso? Não sei, vocês vão entender quando chegar o tempo. Vai ter um tempo que a igreja, ela vai achar que ela é rica, que ela é próspera, mas na verdade ela é miserável, ela é cega, ela é pobre e ela é nua. Vai chegar um tempo que a igreja vai achar que ela é santa, mas escreve, João. Escreve aí que ela se contaminou com a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Tem um kit de pecados sexuais ali, irmão, uma bomba no inferno, que explica claramente o que é isso. Queria que as crianças não se movimentassem, irmãos, esperem, não terminou. Vai chegar um tempo que a igreja vai achar que ela é santa. Mas escreve, João, ela está contaminada com a doutrina de Balaão, prostituição, adultério, lascívia e com a doutrina dos nicolaítas. Vai chegar um tempo que a igreja vai achar que ela é sensata, mas ela está dominada pela doutrina de Jezabel, domínio, manipulação. Escreve. Isso é o que nós vivemos. E João vai entristecer e vai falar assim: Deus, essa é a tua igreja, é para isso que o Senhor morreu. João vai ficar desesperado, e isso acontece até o capítulo 3 de Apocalipse. Mas no capítulo 4, o Senhor fala assim: sobe para cá, João, sobe para cá e te mostrarei as coisas que hão de vir depois destas. Sobe para cá, João, sobe para cá. Sabe o que acontece, irmãos? Tudo acontece de acordo com o nível que nós estamos olhando, com a altura, com o patamar que nós estamos olhando. Daqui eu consigo ver uma coisa, daqui de cima do púlpito eu vejo outra. Se eu subir lá naquela janela eu vou ver outra. Quem está no primeiro andar do prédio vê aqui, quem está no quinto vê aqui, mas quem está no 10º vê lá em cima. Essa é a revelação que João escreveu acerca da igreja. Tudo isso que eu falei para você, até o capítulo 3, no capítulo 4, o Senhor fala: João, agora eu abro uma janela no céu, vem aqui para cima, sobe para cá. E João então, ele é transladado, João então é, removido do seu lugar em Patmos. Ele é retirado dali e vai até os céus na sua visão, e dali ele consegue ver as coisas que ainda hão de vir. Como essa igreja vai vencer, como essa igreja será triunfante, como essa igreja se assentará e se reinará com o Cordeiro. E sabe como que eu termino essa manhã com você? Num texto que eu amo, Apocalipse 4:1. Não saia daqui nessa manhã, querido, dizendo que não vale a pena. Escuta isso, eu fecho essa manhã com isso, nós vamos orar agora. Não saia daqui dizendo que não vale a pena. Não saia aqui dizendo que está tudo perdido. Não, está bem feio as coisas. Não saia aqui dizendo: para que eu faço isso então? Para que eu vou na igreja? Para que eu vou investir nisso tudo? Saia daqui entendendo, irmãos, que nós estamos num lugar de juízo. Porque como igreja, como sacerdotes, como pastores, não fizemos aquilo que precisávamos fazer. Mas Deus diz ali: eu te trarei para um lugar, e nesse lugar eu vou cuidar de você com carinho, embora seja um lugar de escassez. Você vai voltar a me chamar de marido e eu de esposa, e eu te retornarei tudo aquilo que te pertence, que eu te dei. E sabe o que diz esse capítulo aqui, lá do final? Irmãos, escuta isso. Apocalipse 4, verso 1. Essa é a palavra de João, né? Deus falando: depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido do princípio falando comigo com trombeta disse: suba para cá, João, lhe mostrarei o que deve acontecer depois. Ainda não é o fim, irmãos. Ainda não é o fim. E o texto que eu quero terminar é Apocalipse 1:10. Diz assim: sabe por que você não vai falar da igreja? Você vai sair daqui, nunca mais vai esquecer isso. Você pode ver a lama que se você quiser ver, irmão, porque não está no tempo de se esconder as coisas. Está no tempo que a Bíblia falou: eu mostrarei a sua lascívia. Deus falou: eu nesse tempo pontual, eu
exporei tudo, diz o Senhor. Porque para consertar, irmãos, tem que vir à tona. Para fazer o omelete, irmão, tem que quebrar o ovo. Agora, por que você não vai falar da igreja, nem vai desanimar com ela? Apocalipse 1:10 diz assim: achei-me no Espírito. No dia do Senhor ouvi por detrás de mim a grande voz como de trombeta. Olha o que o João está dizendo. João lá na eternidade está vendo algo dizendo assim: o que você vê, escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Vai ler Apocalipse, irmãos, e lá explica claramente, não é um entendimento meu, que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, que são cobertas pelos 7 Espíritos de Deus. E as 7 igrejas, os 7 candeeiros, representam a igreja de Jesus na terra, o que é chamado de reino do Cordeiro. E a Bíblia diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares cingidas à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí como se estivera morto. Sabe o que eu estou falando para você? O mundo só conseguirá ver Jesus através da igreja. Sabe por que eu não posso desistir da igreja? Porque o mundo não vai conhecer o Cordeiro pela natureza, o mundo não vai conhecer o Cordeiro pela caridade, o mundo não vai conhecer o Cordeiro pelas coisas belas, o mundo não vai conhecer o Cordeiro pela política. O mundo só pode conhecer Jesus no meio da sua igreja. Aleluia, 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 aleluia. E é por isso que eu não vou desistir dela, e é por isso que você não vai desistir dela. E é por isso que nós vamos restaurar tudo que deve ser restaurado, que nós vamos nos posicionar, porque o mundo só conhecerá Jesus quando vê-lo no meio da sua igreja. Esse é o único lugar que Cristo se manifesta na terra. Pode ficar de pé comigo? Vamos adorá-lo, aleluia, aleluia. Eis-me aqui.